Olá pessoal, agora a gente vai discutir um pouquinho sobre como que a gente pode vir a calcular algo que é muito cobrado no movimento retilíneo uniformemente variado, que é o cálculo da distância. Você estudou no movimento retilíneo uniforme que o cálculo de distância é relativamente simples de ser feito. Por exemplo, uma situação bem ingênua. Se eu tenho um carro que se desloca com uma velocidade de 80 km por hora, durante o tempo de 2 horas, para saber a distância que ele percorreu ao término desse tempo, é só você multiplicar 80 pelo 2, o que daria 160 km. Essa é uma forma bastante simples de se determinar a distância nesse tipo de movimento em que a velocidade mantém-se constante. Agora aqui, a velocidade não mantém-se constante coisa nenhuma. A partir da análise das funções horárias, da posição e da velocidade, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode determinar a distância percorrida nesse tipo de movimento, e ao final dessa análise a gente vai resolver esses dois exercícios que aqui estão. Nós tínhamos visto que essa é a função horária das posições, essa é a posição final, S0 representa a posição inicial. Eu vou ajeitar essa equação para que ela fique do jeito que eu quero. Vou pegar esse SO que está positivo e vou passar para o outro lado da equação negativo, desse jeito aqui, ó. Só que o que acontece é o seguinte: se eu fizer a diferença da posição final e da posição inicial, salvo uma situação em que o corpo inverte o sentido do movimento, né? Imaginando que o corpo se move em sentido único, não havendo inversão do sentido do movimento, a diferença entre a posição final e a posição inicial me dá justamente a distância percorrida, que aqui estou representando pelo ΔS. Esta é a primeira equação que pode ser utilizada para se calcular a distância nesse tipo de movimento em que a velocidade varia constantemente. Agora, se eu puder juntar esta função horária das posições com esta função horária das velocidades, eu chego em uma equação emblemática da física, que é essa aqui, ó. A equação de Torricelli. V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2A vezes o ΔS. Vovó e vovô, os dois ambos numa pirâmide sexual. Essa é uma forma bobagenta de se memorizar essa equação de Torricelli, como se isso fosse necessário em várias situações, já que ela é bastante famosa, né? Esse V é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial, a aceleração e ΔS representa a distância percorrida. Agora o que acontece é o seguinte: se essas duas possibilidades de uso para se calcular a distância percorrida, como é que eu vou saber se eu uso a equação de Torricelli ou se eu vou utilizar essa outra equação que não tem nenhum nome famoso? Esta fórmula aqui, só para que fique registrado, é a chamada equação de Torricelli. Pois bem, desembucha, Rodrigo. Como é que eu vou saber quando que eu vou usar essa, quando que eu vou usar essa? É muito simples. Basicamente, o que esta fórmula aqui tem, que aquela ali não tem? O que aqui aparece, que ali basicamente não aparece? O T de tempo. Isso significa que se o programa informar quanto tempo o objeto fica se deslocando, você pode se atracar nessa fórmula aqui. Enquanto que se o problema não fornecer um instante de tempo, ou um intervalo de tempo, é mais conveniente que você utilize a equação de Torricelli. Veja bem, eu não estou dizendo que se não der, se o problema não informa o tempo, não há outra solução. Tem que usar essa, não dá para usar essa aqui. Até que dá para usar, sabe? Só que é mais fácil você pensar desse jeito. Se o problema não fornece o tempo de movimento, utilize a equação de Torricelli. Se o problema fornecer, utilize a equação em que aparece o T de tempo. Feitas as devidas apresentações das equações que nós podemos utilizar para se calcular a distância desse tipo de movimento, eu vou agora aniquilar esses dois exercícios que eu passei para a gente discutir. O primeiro deles afirma que um atleta parte do repouso com velocidade, com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Ele quer que você determine qual é a distância que este móvel percorreu ao final de 5 segundos. Muito bem.
Para calcular essa distância percorrida primeiro, eu vou interpretar um pouquinho melhor o que significa partir do repouso. Se o objeto parte do repouso é porque ele estava inicialmente parado, a velocidade inicial dele é igual a zero. O problema afirma também que a aceleração desse atleta é de 1 metro por segundo ao quadrado. E ele quer que você determine qual é a distância percorrida em 5 segundos de movimento. Veja, aqui nesse problema foi fornecido o tempo que ele vai ficar se deslocando. É por esse motivo que eu vou utilizar a forma em que aparece o ΔS de distância e também aparece o t de tempo. Me acompanhe. A velocidade inicial deste atleta é zero. O tempo que ele fica se deslocando é 5. Mais o ar de aceleração, que é 1, vezes o tempo, que é 5 ao quadrado. Ao final, eu vou dividir isso aqui por 2. A distância percorrida vai ser igual a 0 vezes 5 dá 0. 1 vezes 5 ao quadrado vai dar 25. Isso tudo eu vou dividir por 2. A distância percorrida, portanto, vai ser igual a 25 vezes 1 dá 25. E 25 dividido por 2 dá 12,5. Eu esqueci do zero porque o zero é o elemento neutro da adição, convenhamos. Muito bem, está aí resolvido este problema. Na segunda situação, eu tenho algo um pouco diferente. No segundo exercício, eu tenho um motorista que dirige o seu carro com uma velocidade de 20 metros por segundo. Eu vou representar essa situação aqui. O carro está movendo-se inicialmente com uma velocidade de 20 metros por segundo. Aí o que acontece? Em um certo momento, o motorista avista um obstáculo na frente. Ele não viu um muro na frente dele. Não viu o muro na frente dele. Muito bem, esse muro, segundo o que está constando no final aqui do problema, estava a 150 metros do motora quando ele enxerga o muro na frente dele. Muito bem, imediatamente ele imprime ao carro uma desaceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. O que isto significa? Que a aceleração tem que ser negativa, já que ele vai frear. A velocidade vai diminuir. Eu tenho que colocar esse sinal de menos aí. E o problema aqui é que você verifique se esse motorista, se o motora, ele vai conseguir evitar a colisão ou não. Como é que eu vou saber isso aqui? Perceba, o carro estava a 150 metros desse obstáculo. O cara começa a frear esse troço. Se o carro freia, ele vai parar, seja antes do muro ou dando com a cara no muro. Então, se o carro parar antes do muro, ele vai andar uma distância menor do que aquela que o separava inicialmente do muro. Se ele andar 150 metros ou teoricamente mais, ele vai dar com a cara no muro. Traduzindo, para saber se ele vai evitar a colisão ou não, eu calculo a distância que ele vai percorrer até parar. Se a distância for menor do que 150 metros, ele evita a colisão. Se não, ele não evita. Percebam que aqui o problema não forneceu o tempo que o carro leva para parar. É por esse motivo que eu vou me atracar na equação de Torricelli. Aqui está. A velocidade final do carro, representada por V, vai ser zero, porque o carro vai parar de qualquer jeito. A velocidade inicial dele é de 20 metros por segundo, que eu vou elevar ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração do carro, que é de menos 2. Eu coloquei o sinal de menos para indicar essa queda na velocidade, multiplicado pela distância percorrida. Então a gente vai ter 0 igual a 400, mais com menos, 4 vezes o ΔS. Eu vou isolar o ΔS jogando ele junto com o 4 para o outro lado da equação com o sinal trocado. Isto vai ser igual ao 400. A distância vai ser igual a 400 dividido por 4. Isso me dá uma distância de 100 metros. Significa, meus caros, que o seu carro vai andar 100 metros até parar
ainda lhe sobram tranquilos 50 metros para ele ficar contemplando e seguro ali na frente. A resposta para esse problema é sim, ele evita a colisão. Aí está. Estamos entendidos? Pois bem, isso é o que eu tenho a lhes dizer em relação ao cálculo de distância no MRUV. Espero ter deixado claro, ajudado de alguma maneira você que está pelejando aí com a física na cinemática. Mais uma vez, obrigado e até a próxima videoaula.